Boa tarde, turma do EJA 5, oitavo, nono ano. Então, nossa aula de hoje, Geografia, nós iremos ver aí sobre o Canadá, né? Na aula de ontem vimos sobre os Estados Unidos, vimos um pouco sobre os Estados Unidos, sobre a questão da superpotência e como foi que os Estados Unidos conseguiu aí abranger todos os outros países aí do continente americano. Hoje iremos fechar essa segunda quinzena aí com o Canadá, né? Em específico. Vocês podem acompanhar esse nosso conteúdo aí na página 146, percurso 16, onde marca Canadá, Economia Integrada ao NAFTA. Então esse será nosso conteúdo de hoje. Queria explicar para vocês aí referente ao Canadá, né? Aí temos aí o Canadá e os parceiros do NAFTA. Em 1994 entrou em vigor o NAFTA, no inglês North American Free Trade Agreement, que é Acordo de Livre Comércio da América do Norte, assinado 2 anos antes por Estados Unidos, Canadá e México. O principal objetivo desse acordo é eliminar barreiras comerciais entre os países membros, favorecendo assim investimentos e promovendo o respeito à propriedade intelectual. Então, qual é o principal objetivo do NAFTA, né? É favorecer a questão dos investimentos entre os países membros, que no caso seriam aí Estados Unidos, Canadá e o México, que assinaram esse acordo aí em 94, né? Também tinha como objetivo a questão de promover o respeito à propriedade intelectual. Existem grandes diferenças entre os países que integram o NAFTA. Em 2017, por exemplo, Estados Unidos, Canadá e México apresentaram juntos PIB de pouco mais de 22 trilhões de dólares, dos quais 88% foram gerados pelos Estados Unidos, 7% pelo Canadá e 5% pelo México. Então, esse tipo de disparidade se observa ao comparar o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, desses países. Aí temos um quadro aí logo abaixo, que representa a questão dos países do NAFTA, com relação à população, PIB e IDH. Então, temos aí a população dos Estados Unidos, em 2017, tudo isso, né? 324,4 milhões de pessoas, PIB 19,3 trilhões de dólares. A posição no ranking mundial, primeiro lugar. E de PIB e IDH, 10º lugar em 2015. Canadá, 36,6 milhões de habitantes, tendo como PIB 1,6 trilhões. Posição no ranking mundial de PIB, 10º lugar, e de IDH também 10º lugar, empatado aí com os Estados Unidos. Depois temos o México com 129,2 milhões de habitantes, tendo como PIB 1,1 trilhões de dólares. PIB 2017 tendo como posição no ranking mundial 15º e IDH 77º, né? Então vimos aí que há uma grande disparidade entre Estados Unidos, Canadá e México. Mesmo eles fazendo parte do acordo aí gerado em 94, que é a questão do NAFTA, né? No México, os indicadores sociais são extremamente discrepantes em relação aos dos demais membros do acordo. A desigualdade de renda e as menores oportunidades de emprego no país ainda impulsionam a migração de mexicanos para os Estados Unidos. Quando o México passou a entregar o NAFTA,
houve uma grande expectativa com relação à dinamização de sua economia, que poderia diminuir o fluxo de migrantes em busca de melhores condições de vida e de trabalho nos Estados Unidos, o que acabou não ocorrendo, né? Então, vimos aí que no Canadá a população de lá tinha como expectativa que sua economia local, regional, nacional, iria melhorar com essa questão do acordo aí com relação à integração do Canadá ao NAFTA, né? Mas isso foi por água abaixo após algum tempo aí de acordo já estando em vigência. Então vimos que não deu certo essa questão aí, que eles pensavam que daria, mas no final das contas não ocorreu sempre daquela forma que eles esperavam. Até porque a gente percebe pela diferença entre PIB e IDH, né? Apesar que o IDH estava praticamente iguais em 2015, mas o PIB tinha uma grande diferença. Em 2016, cerca de 80% das exportações do México destinavam-se aos Estados Unidos, ao passo que aproximadamente 47% de suas importações provinham desse mesmo país. No Canadá, a situação das exportações não era diferente. Cerca de 76% destinavam-se aos Estados Unidos, país que também respondia por mais de 52% das exportações canadenses. Então aí vimos que havia uma troca aí desse país, né, com questão a importação e exportação. A gente saindo dessa questão do NAFTA e do Canadá, vamos agora partir para a população canadense, né, que está na página 147. Temos aí com 9,9.984.670 km², o Canadá é o maior país do continente americano e o segundo maior país maior do mundo em relação à extensão territorial, né? Superado apenas pela Rússia, que tem 17.075.400 km². O Canadá, que em 2017 tinha mais de 36 milhões de habitantes, é um país pouco povoado. Sua densidade demográfica média é de 3.600 habitantes por km². Isso ocorre porque grande parte do território canadense se localiza em áreas de alta latitude, onde as temperaturas muito baixas dificultam a fixação humana. Vimos aí que essa questão aí, né, de densidade demográfica ela é bem baixa, né? Por quê? Porque no Canadá tem muitas regiões que são de alta latitude, onde as temperaturas são muito baixas e isso dificulta a questão da sobrevivência humana, né? Da fixação humana também. A população e as principais cidades canadenses concentram-se no vale do Rio São Lourenço e no sul do território, em uma estreita faixa de 160 quilômetros junto à fronteira com os Estados Unidos, ou em áreas não distantes dela, nas quais o clima é mais favorável à ocupação humana. Apesar da distribuição irregular da população e das grandes distâncias entre as aglomerações humanas no território canadense, seu eficiente sistema de transporte facilita o intercâmbio entre as províncias. Então temos aí o mapa 31 que fala sobre densidade demográfica e transportes aéreos, né? Você consegue observar aí a questão da interligação entre uma província e outra, e isso facilita bastante a questão aí da comunicação, né? Do intercâmbio também aí entre essas províncias. Já lá embaixo nós temos aí diversidade cultural e linguística. A população canadense ela é formada por diferentes grupos étnico-culturais. Dois deles
são majoritários, como os anglo-canadenses, que representam 44% da população daquele país, e os franco-canadenses, que são cerca de 29% da população total. Então, esses dois grupos etnoculturais são os que mais se destacam lá no Canadá, que é o anglo-canadense e franco-canadenses. Há também imigrantes descendentes de outros grupos europeus e asiáticos, além de indígenas e inuits. Os dois últimos, chamados de Primeiras Nações, por serem descendentes dos primeiros habitantes do atual território canadense. Dois idiomas, o inglês e o francês, são reconhecidos oficialmente no país. Em 1969, após muitos anos de reivindicação e pressão por parte dos cidadãos de origem francesa e do governo provincial, o francês passou a ser a língua oficial na província de Quebec, onde mais de 80% da população tem ascendência francesa. Nós vimos aí algumas questões sobre diversidade cultural e linguística. Vimos que há dois grupos etnoculturais lá no Canadá, que é o anglo-canadense e o franco-canadense. Bem como também duas línguas são oficiais naquele país, que é o inglês e o francês, né? Já na página 148, nós temos aí: ingleses e franceses colonizaram o território canadense. O Vale do Rio São Lourenço foi o núcleo da colonização francesa, onde foram fundadas as cidades de Quebec em 1608 e Montreal em 1642. Após os confrontos entre ingleses e franceses durante a Guerra dos 7 Anos, que foi entre 1756 e 1763. Nesse último ano, aconteceu o Tratado de Paris, que marcou o término do conflito, determinou que os territórios ocupados pela França na América e em outras partes do mundo fossem cedidos à Inglaterra. Em função das rivalidades históricas e de diferenças culturais e econômicas entre anglo-canadenses e franco-canadenses. Em parte da população da província de Quebec existe um forte movimento separatista que quer transformá-la num país independente. Entretanto, no último plebiscito sobre a questão ocorrido em 1995, aqueles contrários à sucessão venceram por uma pequena diferença. Então vimos aí, né, que há essa questão aí, né, de uma briga entre franceses e ingleses no que diz respeito à questão aí de uma formação de um país independente. Então vimos que os franceses e ingleses, eles tinham aí uma briga entre um grupo e outro para que um deles viesse aí a se emancipar e formar um país independente. Na página 149 nós temos aí um panorama econômico do Canadá. Iremos ver aí, ó, o território canadense ele é uma enorme fonte de riqueza, com recursos energéticos como carvão e petróleo, minerais metálicos, madeira, água, que mais de 60% da energia consumida no país é obtida de usinas hidrelétricas, e extensas áreas cultiváveis em relação ao total de sua população. O Canadá conta com um cenário econômico bastante diversificado. Vimos que a economia do Canadá
ela é uma economia diversificada, onde tem a questão do carvão, petróleo, minerais metálicos, madeira e também a questão da água. Naquele país, a energia ela tem uma maior parte aí de obtenção através de usinas hidrelétricas. Vocês conseguem observar essa questão da economia lá no mapa 34, onde diz Canadá, economia, né? Aí temos também a questão das concentrações industriais canadenses. E vocês conseguem observar aí a região industrial, olicultura e pecuária leiteira. Temos também a questão de cultivo de cereais. Temos também cereais, pecuária, exploração florestal e terras não cultivadas. Então são muitas questões aí que envolvem a questão industrial lá no Canadá. Temos também a questão da extração de madeira e a indústria de papel, que são bastante aí, importantes para o Canadá, né? O setor de papel e embalagem canadense é um dos mais importantes do mundo. Então, esse setor de extração de madeira e a questão da indústria de papel, ela tem aí uma abrangência em todo o mundo, né? Em todo o planeta. Então, é muito importante essa questão. E também tem a questão das atividades aí agropecuárias, né? Vimos lá que a questão da sua produção, tanto industrial como agropecuária, né? Uma boa parte ela vai para os Estados Unidos, na sua importação. Vimos como é importante, né? O Canadá, não só aqui para o nosso continente americano, mas também para o mundo, né? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, que encerramos aí na página 151 com um mapa aí com a figura 36, que é Canadá, o uso da terra, que diz respeito à questão da agricultura, ou agropecuária. E aí finalizamos o nosso conteúdo de hoje. Eu irei passar lá no Google Estado para vocês a nossa atividade referente a esse conteúdo de hoje. Fique atento para as datas de devolução, para que vocês não possam aí se atrasar e nem se prejudicarem com relação às notas de vocês.